Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio da série Descomplicando a Fotografia, onde você aprende a fazer fotos criativas gastando muito pouco ou quase nada. Eu sou o professor de fotografia e fotógrafo Pedro Alves e no episódio de hoje o tema é como criar fotos de alimentos que dão água na boca. E eu não estou me preparando aqui para jantar, comer, nada, tá? Isso tudo que você está vendo aqui é o que eu vou te mostrar hoje. Como criar aquele efeito nas fotos que dão água na boca. Quantas vezes você foi até uma lanchonete, até um restaurante, viu aquele menu, cardápio ali, aquele lanche lindo, aquele queijo derretendo, aquela bebida extremamente gelada, e a hora que chegou na mesa você olhou e falou assim, ué, mas como é que eu pedi aquilo e veio isso? Ou não somente ali no restaurante, mas você foi ali no seu aplicativo de comida favorito, viu lá as fotos, viu aquele lanche, aquele prato maravilhoso, pediu e a hora que chegou você falou, ué, mas foi isso que eu pedi? Por quê? Existem diversas técnicas fotográficas para você fazer uma foto de alimento e dar água na boca para comer aquilo. Não somente posicionamento, que eu já vou falar um pouquinho da câmera em relação ao alimento, iluminação para você utilizar, mas também artifícios que são extremamente utilizados e que eu vou te mostrar daqui a pouquinho na prática, para deixar aquela comida com um aspecto mais bonito, para ficar aquele lanche bem espaçado, bem bonito, bem chamativo, aquele queijo derretendo, aquela bebida extremamente gelada. Muitas vezes o que a gente vê na foto é uma criação, é uma montagem de um alimento, de um cenário para aquele alimento, que vai fazer com que você sinta atração para comer aquilo. Não adianta nada eu pegar ali e fazer um prato horroroso, tudo amassado, que é basicamente o jeito que vai chegar aí na sua casa a comida, que você vai olhar aquilo e falar, nossa, que lanche, que comida estranha, não quero comer isso daqui. Então, para fazer essa atração visual, que primeiro a gente come com os olhos, fazem sim esses artifícios. E isso é legal você aprender, tudo que eu vou te mostrar aí, principalmente, hoje está muito em alta aplicativo de comida. E qualquer lanchonete, qualquer carrinho de lanche hoje está fazendo entrega e muitos deles não têm fotos de qualidade. Está aí um mercado excelente para você investir, nem que não seja o seu foco primário, o seu nicho na fotografia, mas que vai fazer você levantar uma grana, pegar esse dinheiro, investir em equipamento, investir naquilo que é o seu nicho na fotografia, roupa, figurino, maquiagem, cenário, seja lá o que for, é uma fonte de renda extra que você vai ganhar. Como? Você viu lá no aplicativo ou foi comer em algum lugar, tinha foto, oferece para a pessoa, faz uma foto, usa as técnicas que eu vou te mostrar aqui, depois leva para a pessoa, fala para ela o que eu posso te oferecer isso daqui, você não quer contratar meu serviço? Então isso é muito legal, uma renda extra para você aí. Mas vamos lá, primeiro falar de posicionamento da câmera. O equipamento que eu estou usando aqui, equipamento de entrada, não tem nada super sofisticado aqui não, tá? Tem uma câmera aqui, uma T6 EOS Canon, e além da lente do kit, estou utilizando um flash Yongnuo 568X3, um flash também acessível, nada muito caro, que nem precisa, se você tiver uma luz, uma lâmpada que simule aí uma iluminação bem maior, aqui no ambiente que a gente está, a luz não é tão ideal para fotografar alimento, porque você precisa de uma iluminação muito bem feita para destacar a textura do alimento, para destacar o brilho do condimento, né, do queijo, por exemplo, da carne, do alface. Então a iluminação ela vai destacar a cor, ela vai destacar essa textura, por isso eu vou utilizar o flash aqui. Bom, na hora de fotografar, você se atrai pelo alimento da maneira como você vê ele naturalmente. Então, do jeito que eu estou sentado aqui, é como se eu fosse comer essa pizza, por exemplo. Então, vejam que a maneira como eu olho para ela não é assim, tá? Eu olho para ela nesse ângulo de 45 graus em relação
a pizza, o lanche, seja lá o que for. Estou pegando o exemplo da pizza que estava mais perto aqui de mim. Então, essa é a visão. Se eu estiver comendo, ó, é a mesma visão que eu tenho. Então, o ideal de você tirar foto de um alimento é exatamente simulando esse campo de visão. Isso vai atrair mais ainda a pessoa ao ver a foto e querer consumir aquilo, do que se ela estiver de frente. Não é algo comum. As pessoas praticamente não percebem isso, mas inconscientemente essa visão de 45 graus é muito mais natural para o possível consumidor daquele alimento. Então, ao fazer a foto, você vai estar basicamente na mesma distância que estaria comendo o alimento, vai colocar a sua câmera na posição que você está vendo e vai fazer a foto nessa distância, nesse ângulo de visão. Isso vai atrair muito mais o olhar e vontade, vai despertar a vontade de comer em quem estiver olhando aquela foto. Vamos então à foto aqui do hambúrguer. Não faço ideia de como está a situação desse hambúrguer aqui. Do jeito que chegou, fechado aqui, a gente vai descobrir agora como é que ele está. Então vamos abri-lo aqui delicadamente, rasgando tudo, e vamos ver como é que ele veio. Normalmente você sabe que vem, né, todo bagunçado ali o lanche. Aí, ó, pelo jeito está todo prensado. Nós vamos ver aqui como ele está. Ó, então essa daqui é a situação oficial que acabou de chegar o lanche aqui. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma foto dele para você ver como é a foto da maneira como ele veio. Então eu vou só girar ele aqui para a carne ficar aqui do meu lado. Não vou fazer também, só porque ele está bagunçado, fazer a foto zoada. Vou fazer a foto como tem que ser feito. Aquelas coisas que eu já te expliquei, de ângulo, tudo mais, iluminação. E vou fazer uma foto aqui do lanche. Só ligar aqui o flash. Aí, maravilha. Ficou, certo? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou montar ele da maneira como ele chama mais atenção, certo? Então, ele está aqui, como você está vendo, todo prensado, todo fechado. Isso não é atrativo aos olhos, como você vê em fotos por aí, aquela coisa que está vendendo, que chama muito mais atenção do que isso. Então, o que eu preciso? Primeiro, eu tenho que ter espaço entre as coisas para que eu consiga visualizar tudo que faz parte desse lanche. Como que eu vou fazer para criar esse espaço? Vou utilizar aqui, ó, palitos de dente. Esses palitos de dente, você vai ver eu fazendo aqui. Eu vou colocar aqui para que eles criem um espaço entre as camadas aqui do lanche. E dessa forma eu vou conseguir visualizar tudo que compõe por dentro esse lanche. Tá? Então vamos lá fazer a montagem dele agora.
Você viu que o lanche, né, o hambúrguer aqui, ele veio muito prensado. Deu bastante trabalho para conseguir ir tirando sem desfazer completamente, porque o queijo, o molho, veio tudo ali. Obviamente você vai ver uma diferença grandiosa no que ele está agora da outra foto. Porém, se você for fazer isso aí, você vai montar já dessa forma com o palito, com tudo ainda intacto. Corta o pão, coloca a primeira camada, coloca os palitos certinho, aí você vem com o alface, aí depois você vai colocar, se precisar mais palito, coloca o tomate. Então você está vendo que você está aos poucos montando ele. A hora que você colocar o hambúrguer, ele vai estar certinho, não vai estar com o queijo e o pão colado como estava esse aqui, mas você vai ver que já faz total diferença. Mas aí, se você fosse montar, ia ficar 1000 vezes melhor, porque inclusive essa parte superior aqui que veio amassada, ela não estaria amassada porque você acabou de cortar o pão e ia montar ele perfeitamente. Mas você vai ver que já dá muita diferença no resultado final aqui da foto. Confere aí para você ver como já dá muita diferença daquela primeira forma como ele veio e de agora mesmo, com tudo isso que eu te expliquei aqui, como já faz total diferença. Mas lembra, você consegue fazer ainda muito melhor. E vamos lá para a próxima técnica então. Ainda não comemos o hambúrguer, tá? E lembre-se, se você for comer depois, tire os palitos, ok? Lembre-se disso para não se espetar. E agora vamos fazer uma pizza. Mesmo restaurante, mesmo lugar que a gente pediu o lanche para fazer, a gente pediu aqui uma mini pizza, tá? Então veio dessa forma. Tá até bonitinha, né? Tá legal, tá bacaninha, bem arrumada. Porém, o que a gente vai simular aqui agora? Aquela foto que você sempre vê do queijo derretendo, escorrendo ali. E você vai ver, eu vou fazer uma foto aqui dela do jeito que ela tá. Tirando a fatia da pizza com queijo do jeito que veio. Você vai ver como vai sair. Depois, para simular esse queijo escorrendo, a gente vai utilizar cola. O Pedro vai perder, vai perder a fatia, a gente vai jogar só na bordinha, depois dá para tirar, dá para comer ainda, mas um pedacinho delas vai perder, não tem o que fazer. E você precisa usar uma cola que seja amarela. Não faz sentido você usar a cola branca, né, e não dá para usar desbastão também, tá? Tem que ser cola líquida, porque o queijo ele é amarelado. Ah, mas e na edição depois? Até dá, mas lembra que se você mudar a temperatura, você vai mudar a temperatura do queijo, aí ele vai ficar mais amarelo sempre do que a cola branca. Então, ideal, pegar uma cola que seja amarela, essa cola aqui ela é de madeira, então ela já é amarelada, para que fique condizente com a cor do queijo e pareça realmente que é queijo. Se por um acaso você estiver fazendo com algo que seja, por exemplo, requeijão, nem vai precisar de cola porque o próprio requeijão já é líquido, mas se for um queijo que seja mais branco, aí sim uma cola mais branca. Mas sempre casar a tonalidade daquilo que você está fazendo com o artifício que você está usando para simular aquilo, tá? Então eu vou chamar meu querido Danton Monteiro para que faça a honra de cortar aqui a pizza e retirar ela. Tá? Como ela está na caixa, a gente só vai ter que rasgar aqui um pedaço dela para conseguir pegar por baixo, tá? Essa foto que você acabou de ver foi sem os artifícios cinematográficos hollywoodianos aqui. O Danton só levantou a pizza sem queijo, né? O queijo normal que veio nela. E agora a gente vai fazer com o queijo.
Agora temos que esperar ela só secar pouquinho para ela ficar com aquela crostazinha que surge na cola, e a hora que você esticar, ela esticar mesmo para baixo como se fosse o queijo, tá? Então a gente vai esperar só um pouquinho ela secar rapidinho. A gente colocou a cola só aqui em cima, do jeito que você viu aí. Só que a gente viu, você viu aí na foto que ficou um pouco, parece, queijo derretido ali, mas para intensificar um pouco mais, o que a gente fez agora? A gente tirou o pedaço, jogou embaixo dela, na lateral da que está aqui, embaixo da fatia que a gente vai puxar, para ela colar mesmo ali. E agora, na hora de puxar, ele vai vir um pouco mais de cola junto. E aí a gente vai fazer a foto, você vai ver como é que vai ficar o resultado. Então, esse pedaço de pizza agora, a gente arranca a bordinha e come o resto, certo? Mas você viu como já fica aí esse efeito. E se você ainda tiver aí um pouco mais de cola, né, que o nosso tubinho é pequeno, maior, você consegue ainda colocar mais. Quanto mais você colocar, mais esse efeito da cola vai ficar parecendo com um queijo derretido aí. E aí também a gente vai dar um efeito melhor no pós, lá no light. Você vai, confere aí no final desse episódio como que a gente vai fazer para deixar tudo da mesma cor. Aí você sabe que a edição é a cereja do bolo sempre, né? Confere a próxima foto. Agora o que eu vou fazer é uma forma de mostrar que essa lata aqui está estupidamente gelada, e aí não precisa ser exatamente uma lata de refrigerante, tá? Pode ser uma garrafa de cerveja, vinho, sei lá, o que você queira fazer aí para dar a impressão de que está muito, mas muito gelada mesmo. Aí você pode falar, Pedro, tá? Coloca ela na geladeira, deixa ela gelar e ela vai estar suando, né? Como a gente diz, pelo menos aqui no interior de São Paulo, vai estar suando na lata. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou espirrar um pouco de água aqui, que seria mais ou menos o efeito que ela vai ficar devido a sair da geladeira. E depois o que eu vou utilizar para mostrar a diferença é vaselina. Porque você vai ver que com a vaselina, ela adere um pouco mais à água e ela não escorre tanto. Você vai ver a diferença que vai dar no momento em que eu fotografar sem e com a vaselina, tá? Então eu vou mostrar aqui primeiro, ó. Só vou borrifar, vou só virar aqui para não molhar a câmera, tá? Vou só dar uma leve borrifada aqui de água. Então basicamente isso daqui é o jeito que ela sairia da geladeira, tá? E eu vou fazer uma foto só para você ver aqui, ó. Você vê aí que quase não aparece, por quê? Não tem textura suficiente na água, na lata. Então isso é basicamente o que ela sairia da geladeira. Agora eu vou fazer o seguinte, vou pegar a vaselina, vou passar uma fina camada, não é para encher a lata de vaselina, é uma fina camada, para quando eu borrifar a água ela fique com mais gotículas do que ela está agora, tá? Então eu vou pegar um pedacinho de papel, só para não sujar muito a câmera, a minha mão aqui, depois pegar na câmera, vou bater aqui na vaselina e passar um pouquinho na lata. Passei a vaselina, vou fazer borrifada de água aqui agora e fazer a foto novamente, tá? Eu já vou fazer aqui mais ou menos no jeito, para já pegar a foto logo que a água borrifar ali. Você vê como o efeito da vaselina de segurar mais a gotícula de água dessa forma, porque por mais que a vaselina seja a base de água, ela é mais oleosa, então a água não consegue escorrer tão facilmente, ela fica muito mais parada ali, e aí você vê como dá um efeito muito maior do que se tivesse simplesmente tirado da geladeira ou só borrifado água nela sem nada. A vaselina vai dar esse efeito melhor. E lógico, daqui a pouquinho você vai ver na edição
como aumentando textura. Vou te mostrar algumas técnicas ali de contraste e textura que você realça ainda mais essa diferença entre as gotículas, fazendo com que elas apareçam muito mais e fique muito mais bonita a sua foto. E agora, próxima foto. Agora você olha, livro, grade, lata, água, que não era comida que você ia fazer? Sim. O que eu vou fazer aqui agora? Isso aqui é uma grade que a gente tirou de uma geladeira, uma mini geladeira, tá? Porque a gente vai simular a maneira como eu fizer a foto e, obviamente, na edição depois eu vou fazer um crop, parecer que aqui, né, só pegou a parte interna e tudo mais, para parecer que a pessoa está pegando dentro da geladeira e eu vou tirar a foto aqui, vai dar a impressão que eu estou dentro da geladeira fotografando a pessoa tirando e eu vou usar a própria latinha que você acabou de me ver fazendo ela, né, mais molhada. Você vê o tempo que ela fica com a vaselina, ainda está com gotícula ali, vou borrifar um pouco mais de água para intensificar e vou usar o livro simplesmente para dar uma altura, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, os livros. Se eu conseguir, eu vou colocar, juro para vocês. Aqui, ó. Ah, então isso aqui é só para fazer uma altura para a mesa que está ali embaixo não aparecer na foto, tá? Porque na geladeira você não tem nada aqui embaixo, certo? E aí eu estou deixando um pouco de lado aqui, só para fazer a foto com ângulo. Vou borrifar novamente um pouquinho mais de água aqui, tá? Para dar a impressão de que ela está gelada ali dentro. Vou colocar ela um pouco mais no fundo para que apareça a parte da grade aqui. E como eu falei, agora eu vou até fazer uma foto um pouco mais aberta, mas eu vou cortar depois, fazer o crop para que tudo desapareça ali da foto, tá? E aí, para pegar a foto, nosso modelo oficial hollywoodiano, Danton Monteiro, tá? Pode vir. Quer mais abaixo? Pode ser. E não se esqueça, na edição, a gente vai melhorar isso aqui ainda mais, colocar uma vinheta para dar a impressão de que aqui está sem luz, que a luz está mais centralizada, porque é isso que você vai ter dentro da geladeira. O importante é você sempre ter a referência ali, ver realmente como é, e depois você recriar aquele ambiente na edição ou aqui na montagem do cenário para a foto. Vamos agora à edição, melhorar ainda mais essas fotos. Então mesmo essa primeira que eu fiz ali do lanche, né, que você viu que ele veio todo apertado, todo arrebentado ali, eu vou fazer a edição nela para que fique justo você comparar o antes e depois aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dar só uma alinhada aqui no prato, tá? Deixar ele um pouco mais reto aqui, que isso seria o meu horizonte, né? Aí, agora sim, não incomoda tanto o olhar para ver. E até aqui atrás, ó, esse pedacinho que saiu aqui, eu posso até fazer um ligeiro corte nele aqui, para deixar o prato tomando conta ali. Agora sim, ó. Então agora faz mais sentido. E aí vamos lá. Então a primeira coisa que eu vou fazer, como o pão ele estava um pouco mais branco, e o que chama mais a atenção da gente é um pão um pouco mais dourado, né? Vou aumentar aqui um pouco o balanço de branco. Tá? Vou pegar a exposição e vou fazer uma correção nela aqui de luz. Só que ao mesmo tempo eu vou colocar bastante contraste. O contraste ele vai fazer com que diferencie ali a parte de sombras com a parte mais clara. E ainda vou reforçar isso, tirando aqui um pouquinho dos realces, tá? E aí abrindo um pouquinho das sombras. E o finalzinho desse contraste eu vou fazer aqui no desembaçar, tá? Que ele vai criar essa textura até um pouco mais forte devido à diferença de claro e escuro aqui. Bom, vou usar textura também. Não pode ser muito, porque senão tá vendo que o pão fica parecendo que ele está envelhecido, tá? Então é um pouco só. Vamos colocar um pouco mais de cor aqui também para realçar um pouco mais. Finalizar, como sempre eu gosto de fazer, finalização da iluminação aqui nas curvas, criando esse S. Vou lá embaixo agora, vou tirar tanto desvio cromático quanto correção de perfil da lente, tá? Veja como ele já tira um pouco ali o que estava baulado e também a vinheta causada pela lente. E agora eu vou fazer
uma vinheta aqui, porque eu quero direcionar o olhar para o lanche, tá? Então eu vou deixar a vinheta suave ali ao canto, porém levando a atenção para o lanche em si. Então vai ser bem suave. Você vai abaixando aqui a intensidade, já começou a ficar um pouco escuro, você já pode parar, porque a atenção agora está voltada totalmente ao lanche. Bom, eu vou usar a mesma edição, pode ser que eu precise arrumar um pouquinho a iluminação, mas só para você ver a diferença. Então eu vou clicar aqui em copiar, vou pegar tudo que eu mexi, vou copiar aqui e levar para a segunda foto que eu fiz do lanche. Como eu te falei, tá vendo como o pão ele estava tão prensado que aqui ficou feia a parte de cima, mas como eu te falei lá na hora que eu estava fazendo a foto, né? Se você for fazer na sua casa, você que vai montar, vai ficar muito melhor. Vou colar a mesma edição, tá? Tá vendo? Ó, a iluminação ficou um pouco mais forte, então eu vou reduzir aqui um pouco a exposição. E até mesmo um pouquinho o balanço de branco aqui. Reduzir ele um pouco. Tá? E o verde aqui do alface, eu vou intensificar ele um pouco mais. Então eu vou lá na parte da matiz saturação, HSL, vou saturar um pouco mais o verde aqui, e a matiz dele, verde sempre tem um pouco de amarelo também, mas se eu mexer no amarelo da matiz, ele vai atrapalhar ali a parte do pão. Então eu vou pegar só o verde aqui, ó, vou levar ele para mais verde, certo? E o amarelo, como eu falei, ó, se eu levar ele, eu vou estar mudando muito ali o pão em si. Então eu vou deixar ele um pouquinho mais alaranjado, mas bem de leve. E vou tirar um pouquinho, tá, da luminosidade, tanto aqui do alface, para ele intensificar ainda mais esse verde dele, como do amarelo ali do pão, tá? Mas bem pouquinho mesmo, só para fazer um ajuste, certo? E ainda vou aumentar um pouquinho mais a saturação do verde aqui, para que chame mesmo a atenção aí o alface. E também agora trabalhar no tomate. Então vamos lá, saturação aqui do tomate, trazer um pouco mais. E a luminância do tomate eu vou aumentar ao invés de diminuir, tá? Para ele ficar com uma cor mais bonita ali, certo? Essas batatinhas, caso você queira tirar, lembra, tem ali o remoção de mancha, você pode selecionar a ferramenta, né? E vir remover coisas que não ficaram legal ao seu olhar ali quando você fez a foto. Então eu posso remover aqui essas coisas. Aí você pode fazer essa limpeza com mais calma, com mais cuidado, mas veja só o antes e depois aqui, ó, como já faz com total diferença. Olha a cor das coisas, olha a textura, a cor do pão, fica muito mais bonito, muito mais atrativo do que estava anteriormente. Até mesmo eu não te mostrei o antes e depois aqui, ó, mas daquele todo amassado que veio, ó, olha como ele já fica mais atrativo, chama mais atenção ali e você consegue fazer, mesmo uma foto mais estranha, fique muito mais atrativa, muito mais bonita. E aí para te mostrar aqui os dois lanches aqui, ó, deixa eu pegar diferente, colocar esse carinha ali e vou trazer aqui para você então o lanche do jeito que ele veio, tá? Então aqui, ó, até tirar a lateral aqui para você conseguir ver melhor ele mais aberto, dá uma olhada no antes e depois. Tá? Por mais que eu te falei, o pão estava arrebentado, coisa horrorosa, mas já fica muito melhor, você já consegue ver. Antes não dava nem para ver que tinha milho, por exemplo, agora já dá para ver, o alface está muito mais visível, o tomate, simplesmente usando essa técnica que eu te passei. Você vai ver que essa mesma ideia vai se replicar agora aqui na pizza, certo? Então eu tenho aqui a pizza sem o queijo sendo derretido, né? E aí a gente fez com a cola lá, ó, mostrando. E obviamente a cor da cola é um pouco diferente, mas eu já vou te mostrar como você consegue aproximar um pouco mais desse amarelo aqui da pizza, certo? Bom, para início, vou copiar a mesma coisa que eu fiz, eu tenho basicamente as mesmas cores, a mesma iluminação do que eu tenho no lanche, então vou aproveitar para ganhar tempo e só vou fazer a correção aqui que ficou muito amarelado, vou tirar um pouquinho. Um pouquinho do balanço de branco aqui, ó, para ficar mais realista, o resto tá ok, perfeitamente. E vou usar essa mesma agora eu vou copiar da pizza, porque a iluminação delas está similar. Vou colar aqui, certo?
ficou um pouquinho mais escura essa, então vamos lá, resolver isso. Maravilha. E aí essa parte mais branca aqui da cola, o que eu vou fazer? Vou pegar um pincel, vou passar aqui nessa região, e aí ele vai me mostrando, ó, toda a parte que está vermelha, onde ele vai aplicar o que eu vou passar aqui, certo? Vou levar toda a lateral aqui, onde tem a cola. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, a temperatura e vou subindo, porque você está vendo, ele já está amarelando, tá? E além da temperatura, eu vou pegar aqui essa matiz e vou buscar aqui o laranja, tá? Que é para ele ficar um pouco mais alaranjado, ó. E aí eu vou chegando o mais próximo possível ali da cor da pizza, tá? E posso até tirar um pouco agora desse rosado que está ali nela e intensificar um pouco a saturação aqui, ó, que vai pegar mais cor e ele vai se assimilar muito mais à coloração que está da pizza. Dá uma olhadinha no antes e depois aqui para você ver, ó. Olha como a cor aqui ficou agora muito mais realista do que aquele brancão que estava anteriormente. E aí você simplesmente com um pincel, esses ajustes, você já consegue chegar a esse resultado. E para você conferir aqui o comparativo entre elas, ó, foto da pizza normal, foto da pizza com o queijo derretendo, chamando muito mais atenção, dando muito mais vontade de comer do que essa daqui que não está ruim. Mas de novo, a gente come primeiro com os olhos, isso aqui dá a impressão de um queijo muito mais atrativo. Agora da lata que a gente simulou ela gelada, então, ó, se você dá uma olhadinha aqui, você vai ver que tem as gotículas de água. Essa aqui foi sem a vaselina, então aparece aqui. Para ficar em destaque, eu vou fazer um corte, pego a ferramenta recorte, aperto a letra X no teclado e ele já inverte a orientação aqui. Faz mais sentido ela estar dessa forma. E aí vamos logicamente fazer uma correção aqui das informações. Vamos lá, tirar um pouquinho de realce para aquela parte lá no fundo sair, aumentar um pouquinho das sombras, mas volto os pretos para não deixar acinzentado. Vou aumentar um pouquinho a textura, porque isso vai realçar um pouco mais ainda as gotículas. Vou tirar aqui o desembaçar para ganhar mais contraste. Vou aumentar um pouquinho a vibração. Gosto de bastante cor, principalmente produto, chama a atenção. E o ajuste final agora então, na curvas. Eu gosto sempre de fazer, porque aqui você já fez o inicial e agora você finaliza. Como a foto foi feita em RAW, vou tirar o desvio cromático e a correção de lente e fazer também aquela vinheta para levar mais o olhar para o produto. Vou abrir ela aqui um pouquinho para não consumir ali a parte do produto. Tira a intensidade e aí eu ajusto aqui para levar um pouco mais o olhar para lá, tá? Eu vou até exagerar um pouquinho mais na textura aqui, porque esse aqui está bem fraquinho as gotículas, mas veja que você consegue visualizar aqui, ó. E olha como antes e depois já dá total diferença na luminosidade, na cor, fica muito mais atrativo do que estava antes. Vou copiar essa edição e essa aqui é a que a gente utilizou a vaselina. Você já consegue, batendo o olho, ver que está bem diferente as gotículas de água. Eu consigo agora, ó, ver elas muito mais, porque a vaselina segura a água e não deixa ela escorrer como estava direto na lata. Então agora eu vou colar aqui a edição e olha só como dá a impressão de estar muito mais gelada, muito mais atrativa ao olhar, e colocar uma do lado do outro aqui para você ver. Opa, eu cliquei nela, deixa eu só voltar à anterior. Ó, vou até deixar essa daqui com um corte similar, tá? Deixa eu botar uma do lado da outra aqui, ó, invertido agora, e vou só fazer o corte aqui. Tá. Então, com um corte mais similar aqui, você consegue ter essa visualização e olha só como faz total diferença aí você usar a vaselina e sem a vaselina, como fica muito mais suada, né? Como eu falei lá para você,
a lata, dando a impressão, e de novo, isso aqui pode ser garrafa, pode ser o que for, fica muito mais parecido com gelo. Lembrando que a lata estava completamente vazia, não tinha nada dentro, a gente já tinha consumido o conteúdo dela, e ela estava vazia e não foi gelada, você viu aí, eu fiz na hora, passei vaselina e olha como já dá total diferença, fica muito melhor. E por último, que a gente fez aquela foto, deixa eu só voltar a visualização aqui, aproveitando a lata e dando essa impressão de que está pegando dentro da geladeira, como eu falei, eu vou fechar aqui o quadro dessa foto, para não aparecer ali e ficar a impressão de que é dentro da geladeira. Vou deixar a lata bem centralizada, vamos só alinhar um pouquinho ali a grelha, tá? Então está aqui, e posso colar exatamente aquela edição que estava anterior, que já está basicamente ali para a lata, porém, quando você está aqui dentro da geladeira, a lateral fica muito mais escura, tá? Não é embaixo nem em cima, porque a lâmpada da geladeira vem de cima, mas a lateral acaba ficando escura. Como é que você vai fazer isso? Não é com a vinheta. Eu vou pegar um filtro linear, vou jogar aqui na lateral direita, né? Direita de quem estava pegando a lata, esquerda da gente que está olhando a foto, e vou tirar um pouco da exposição, ó. Tá? Vou pegar exatamente isso para ficar idêntico, vou duplicar ele e vou levar para o lado de lá. Porém, vou inverter ela para ficar a vinheta do lado oposto, tá? E se está um pouquinho diferente que nem está aqui, ó, vou aumentar um pouquinho mais, só para ficar mais similar, beleza? Ok? E bom, dentro da geladeira, a impressão que dá é que tudo é um pouco mais frio, né? Então eu vou tirar um pouquinho da temperatura aqui da foto, ó. Você vai ver que vai dar mais impressão ainda de ser realmente dentro da geladeira. Porque a lâmpada da geladeira, o branco da geladeira, geralmente a gente vê ela um pouco mais fria dessa forma. E aí você tem que casar basicamente o que é com aquela visualização que você tem. E o que eu não gostei só é dessa última barra aqui da grelha. Eu vou só tirar ela aqui também, ó. Tá? E aí só vou reajustar um pouquinho o filtro ali, que ele vai sair da meu campo de visão. Então eu vou trazer ele um pouquinho mais, ó, para dentro, tá? Devido ao corte que eu fiz ali. Esse aqui já estava perfeito. E olha só o antes e depois aqui então, ó. Tá vendo como aqui a iluminação estava ambiente? Aqui dá muito mais impressão de que a pessoa está pegando aquilo dentro da geladeira. E aí eu só fiz mais uma um pouco mais aberta, né? Mostrando ali o Danton pegando isso. E eu só vou copiar e colar. Como o rosto do Danton está aparecendo nessa última foto, eu só vou dar uma olhada se não vai mudar muito a tonalidade dele. Ó. Não mudou. E o que eu preciso fazer agora então é só o estreitamento aqui na lateral, como se fosse ali dentro da geladeira, e fazer o mesmo ajuste que eu fiz com o degradê nas laterais ali da foto, escurecendo um pouco mais, duplico ele aqui, ó, levo para o lado de lá e rotaciono para ficar do lado oposto, tá? Que isso é natural de estar dentro da geladeira. E veja como parece que está pegando ali. Ficou uma bordinha aqui da grelha, eu vou remover ela também, como eu fiz na outra, ó. Deixar a lata bem centralizada. Girar um pouquinho aqui, que ficou a borda da lata ali, eu peguei como referência agora, ficou um pouquinho torto. Agora sim, tá? Então você vê, ó, dá a impressão de que ele está pegando dentro de uma geladeira. A gente não quis fazer aqui, mas se você pegar uma outra grelha e colocar em cima também, você vai ver que vai ficar ainda melhor. Colocar mais latas, por exemplo, vai ficar ainda mais parecido. Ou botar coisas que normalmente tem na geladeira, isso vai deixar mais atrativo ainda, mas dá uma olhada no antes e depois, como eu sempre falo. A edição, você leva ela muito mais realista para as cores naturais e iluminação natural que tenha dentro de uma geladeira, que é esse caso dessa foto. Viu só? Principalmente a do lanche, que a gente conseguiu fazer aquele antes e depois, a pizza também ali, que a gente pegou um antes e depois, como muda completamente a foto que a gente faz de algo normal e de algo manipulado, feito ali para chamar a atenção e o olhar, desejando comer aquele alimento. E não acha que foi a gente que fez isso não, tá? Isso aí, muitos aí, fotos de aplicativo, de restaurante, fast foods, que você olha lá, vê aquele lanche lindo, maravilhoso, e vem no seu prato, parece que alguém pisou em cima. Tudo feito com muitas dessas técnicas aqui.
Se você gostou, se ficou alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Coloca para mim também qual foi a foto que você mais gostou, o que você achou mais interessante. Pode colocar onde foi que você já viu uma foto de alimento linda, maravilhosa e que não veio tão legal assim. E pode também colocar dúvidas relacionadas a outras coisas, que às vezes no meio da explicação surgiu a dúvida ali. Eu mesmo vou entrar lá, vou tirar a sua dúvida, seja ela relacionada ao que for. E também, se usar essas técnicas, se fizer uma foto assim e postar na sua rede social, marca a gente lá, @fstopfotografia. Dessa forma a gente sabe que tudo que a gente tem trazido aqui está sendo útil, está melhorando a sua foto e também consegue interagir com você lá na sua rede social. E a gente se vê então no próximo episódio do Descomplicando a Fotografia.